Flamengo e Cruzeiro goleando o Benfica, América Mineiro empatando com o Milan. Tudo isso aconteceu num torneio amistoso em 1997 na cidade de Belo Horizonte. Fica aí que eu já te conto tudo. Em 1997, a cidade de Belo Horizonte completou 100 anos de fundação. Por isso, a Federação Mineira de Futebol decidiu organizar um torneio amistoso para comemorar a data. Foram convidados os 3 maiores times de Minas Gerais, o Cruzeiro, o Atlético e o América, além de Corinthians, Flamengo, Olímpia do Paraguai, Milan da Itália e Benfica de Portugal. O Olímpia acabou substituindo o San Lorenzo da Argentina, que havia sido convidado, mas teve que desistir do torneio por conta de uma greve de jogadores da Argentina. Os times foram divididos em 2 grupos com 4 times em cada um. Os primeiros colocados de cada grupo fariam a final do torneio. No grupo A estavam Atlético, América, Corinthians e Milan. O Atlético jogou com força máxima e contava com a principal contratação do time para a temporada de 97, o atacante Valdir Bigode. O time, treinado por Emerson Leão, ainda tinha o lateral Dedé, que deixaria o Atlético em 98 e passaria mais de 10 anos jogando pelo Borussia Dortmund da Alemanha. O América tinha um elenco mais modesto e os principais nomes do time eram os meias Pintado e Marco Antônio Boiadeiro. O Corinthians tinha acabado de perder grandes nomes do seu elenco, como o Túlio Maravilha, que foi pro Vitória, e o Marcelinho Carioca, que deixou o time para jogar no Valência da Espanha. Por outro lado, o Corinthians contava com o atacante Mirandinha e o já experiente goleiro Ronaldo. O representante europeu do grupo era o Milan, que veio para o Brasil com força máxima, contando com os zagueiros Maldini e Costa Curta, o zagueiro brasileiro André Cruz, além do atacante Jorge Weah, eleito o melhor jogador do mundo em 1995. Na primeira rodada, empate em 1-1 entre América Mineiro e Corinthians no Estádio Independência, para um público de menos de 3.000 torcedores. No dia seguinte, Atlético Mineiro e Milan faziam sua estreia no torneio no Estádio do Mineirão. Esse foi o jogo de despedida do atacante Toninho Cerezo, que usou a camisa com o número 100 em homenagem ao centenário de Belo Horizonte. Aos 42 anos, o jogador se despedia do futebol após uma carreira vitoriosa, com passagens pelo São Paulo, Cruzeiro, Roma e 2 Copas do Mundo disputadas, em 78 e 82. Toninho Cerezo jogou por 20 minutos e foi substituído, recebendo aplausos e homenagens do público no estádio e também dos jogadores em campo. Falando agora da partida, o Milan abriu 2-0 com 2 gols do Jorge Weah, mas o Atlético empatou no segundo tempo com um gol do Jorginho e outro gol do Hernani no último minuto da partida. Na segunda rodada, Corinthians e Milan jogaram no Mineirão e empataram em 0-0. Logo em seguida, Atlético e América também jogaram no Mineirão. O Valdir Bigode abriu o placar de pênalti para o Atlético e o Tupanzinho empatou de cabeça no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético voltou com um uniforme diferente e levou a virada, com um gol do Celso. Cobrando falta, o Lincoln empatou e deu números finais ao jogo. Atlético 2, América 2. Na última rodada do grupo A, América e Milan jogaram no Estádio Independência. O Jorge Weah abriu o placar para o Milan logo aos 4 minutos de jogo, mas o América empatou nos acréscimos do segundo tempo com um gol do Celso. Final, Milan 1, América 1. Na última partida do grupo, o Atlético enfrentou o Corinthians no Mineirão. O Gilmar abriu o placar para o Corinthians logo no começo do jogo com um chute de fora da área. O Jorginho de cabeça empatou para o Atlético, mas o Corinthians ficou novamente à frente do placar com o Souza. Ainda no primeiro tempo, o Hernani empatou para o Atlético e o Marques virou a partida já no segundo tempo. O Jorginho fez o 4º do Atlético e fechou a conta. Atlético 4, Corinthians 2. A classificação final ficou assim: Atlético em primeiro com 5 pontos, América e Milan com 3 e o Corinthians em último com 2 pontos. No grupo B estavam Cruzeiro, Flamengo, Olímpia e Benfica. O Cruzeiro optou por jogar com um time reserva, tanto é que o técnico Paulo Autuori nem comandou o time no torneio. O auxiliar Vantuil Rodrigues era quem ficava na beira do campo, orientando o time nos jogos. O Cruzeiro, no meio da maratona de jogos da Copa Centenário de Belo Horizonte, disputava a final da Libertadores com o time titular. Apesar disso, o time alternativo do Cruzeiro tinha bons nomes no ataque, como o Giovani e o Fábio Júnior. O Flamengo, apesar de ter perdido o Romário para o Valência da Espanha, contava com um ataque formado por Sávio e Renato Gaúcho. O Olímpia tinha um time razoável e contava
com 2 jogadores que fariam parte da ótima campanha da seleção paraguaia na Copa de 98, o Caniça e o Paredes. Já o Benfica também resolveu poupar alguns dos seus jogadores titulares e trouxe para o Brasil um time misto, com destaque para o atacante brasileiro Paulo Nunes e para o zagueiro paraguaia Gamarra. Na primeira rodada, menos de 5.000 pagantes assistiram o duelo entre Flamengo e Olímpia. O Monson abriu o placar para o Olímpia de pênalti. O Stett ampliou o placar para o Olímpia, 2-0. No segundo tempo, o Lúcio descontou para o Flamengo e o Sávio empatou. Final, Flamengo 2, Olímpia 2. Na outra partida da primeira rodada, o Cruzeiro encarou o Benfica. O Paulo Nunes abriu o placar para o Benfica, mas o Cruzeiro reagiu e virou a partida com um gol do Roberto Gaúcho, 2 gols do Giovani e mais um gol do Fábio Júnior. Final, Cruzeiro 4, Benfica 1. 2 dias depois, na segunda rodada, um público ainda menor, 2.700 pagantes, acompanhou mais uma goleada brasileira para cima do Benfica, dessa vez aplicada pelo Flamengo. O Sávio abriu o placar para o Flamengo de pênalti e o boliviano Ervin Sanches empatou para o Benfica. O Iranildo fez o segundo gol do Flamengo e o Lúcio marcou o terceiro. Paulo Nunes de calcanhar descontou para o Benfica. O Rodrigo Mendes fez o quarto do Flamengo e o Fábio Baiano fez o quinto. Final, Flamengo 5, Benfica 2. Em seguida, o Cruzeiro venceu o Olímpia por 1-0 com um gol do Giovani. 2 dias depois, na última rodada, 3.000 pessoas assistiram o empate em 0-0 entre Benfica e Olímpia. E a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2-1. O Cruzeiro abriu o placar no primeiro tempo com um gol polêmico do Fábio Júnior. No lance, o bandeirinha marca o impedimento, mas o árbitro Marco Antônio Cunha manda o jogo seguir e aí o Fábio Júnior marca o gol. Vocês olhem no VT, você não vê a condição legal do elemento que parte de trás. O jogo vai para o intervalo com um placar de 1-0 para o Cruzeiro, mas o Renato Gaúcho mostrou confiança que o Flamengo viraria o jogo. Fica difícil agora pro Flamengo, né? Fazer 2. Não, mas a gente faz. Esse time tem competência, você vai ver. Mas quem marcou novamente no segundo tempo foi o Cruzeiro, com o Elivelton. O Renato Gaúcho até conseguiu marcar um gol, mas não foi suficiente para impedir a derrota do Flamengo. Final de jogo, Cruzeiro 2, Flamengo 1. No final da partida, uma cena completamente bizarra. Policiais militares com cachorros pastor alemão cercaram o banco de reservas do Flamengo para impedir que os jogadores tentassem agredir o árbitro, ainda por conta daquela polêmica do primeiro gol do Cruzeiro. Um policial completamente descontrolado pegou um punhado de pedras do chão e simplesmente arremessou no banco de reservas do Flamengo. Aquela cena típica do futebol dos anos 90, né? A classificação do grupo B ficou assim: Cruzeiro em primeiro com 9 pontos e 100% de aproveitamento, Flamengo em segundo com 4 pontos, Olímpia com 2 e o Benfica com apenas 1 ponto conquistado. Então, Atlético Mineiro, líder do grupo A, enfrentaria na final o Cruzeiro, líder do grupo B. A grande final do torneio rolaria no dia 9 de agosto no Mineirão, apenas 2 dias depois da última rodada do grupo B. Ou seja, em 8 dias o Cruzeiro já se encaminhava para o seu quarto jogo. O Atlético Mineiro ainda teve um pouquinho mais de descanso, já que a última rodada do seu grupo rolou 3 dias antes da decisão, no dia 6 de agosto. Em campo, quem abriu o placar foi o Atlético, aos 47 minutos do primeiro tempo, com o Leandro Tavares. Do Atlético Mineiro! No segundo tempo, o Odair empatou de cabeça para o Cruzeiro aos 27 minutos. Mas aos 34, o Valdir Bigode recolocou o Atlético à frente do placar. Atlético! Final de jogo, o Atlético campeão da Copa Centenário de Belo Horizonte 2, Cruzeiro 1. Apesar da derrota, o Cruzeiro, como eu comentei no começo desse vídeo, estava com a cabeça em outro lugar. Na fase de grupos da Copa Centenário de Belo Horizonte, o time venceu o Olímpia no dia 5 de agosto e bateu o Flamengo no dia 7. Entre esses dois jogos, no dia 6, o Cruzeiro jogou a partida de ida da final da Copa Libertadores, empatando em 0-0 contra o Sporting Cristal em Lima, no Peru. A final da Copa Centenário rolou no dia 9 e 4 dias depois, no dia 13, o Cruzeiro recebia o Sporting
Sporting Cristal no Mineirão para a partida de volta da final da Libertadores. Com um gol do Elivelton, o Cruzeiro venceu por 1-0 e conquistou a segunda Libertadores da sua história. Então ficou bom para todo mundo. O Cruzeiro levou a Libertadores e o Atlético levou a Copa Centenário de Belo Horizonte. Um troféu, claro, bem menos valioso que a Libertadores, mas ainda assim com alguma importância, já que o Atlético bateu o seu principal rival na final e também superou times importantes da Europa e da América do Sul. E você, conhecia a história desse torneio? Deixa aí nos comentários. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se quiser e se puder também, conheça o nosso clube de membros, um clube onde você, além de ajudar o canal, também recebe benefícios exclusivos a partir de R$ 2,99 por mês. O link tá aqui na descrição, então vai lá conferir. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.